Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Volto a repetir, o programa não saiu do ar. O programa simplesmente foi transferido para amanhã de domingo, onde está, de maneira toda especial, a programação catequética e litúrgica que cai bem no dia do Senhor. E peço que comuniquem aos demais que assistem este programa, que se sintonizem com ele neste horário da manhã de domingo. Caso não possam fazê-lo, o Padre Saraiva presta-nos um grande serviço, postando todos os meus programas, ambos os programas que levo ao ar através da Rede Vida, no seu site, no YouTube. Basta acessar YouTube, Padre Saraiva, e lá tem os meus programas todos. Muito bem, Padre Anselmo, você me fez uma pergunta no último programa e ficou no ar porque o tempo se tinha esgotado. Exatamente. Nós falávamos sobre a realidade da paixão no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, e aí foi quando, lendo o 6º versículo do citado capítulo, chegou-se à expressão por ocasião da festa. E aí a dúvida fora, o Senhor tentou fazer a aproximação, que essa festa, por ser a festa da Páscoa, a aproximação interpretativa seria: se a Páscoa sempre teve um conteúdo de libertação, vamos libertar este prisioneiro, Barrabás. Quem sabe isso não é um favorecimento ao conteúdo da festa da Páscoa. Só que quando questionamos a respeito da historicidade dessa festa, o Senhor também nos afirmou que nem nos manuais dos judeus, nem em outros, se encontra a historicidade dessa festa. Exatamente. E se você ler agora o versículo 7º, você vai entender melhor. Ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores, que numa revolta haviam cometido um homicídio. Bem, em primeiro lugar, o nome Barrabás, Bar-Abás, literalmente filho do pai. Nós não sabemos exatamente qual era o seu nome verdadeiro. Barrabás, Bartimeu, filho de Timeu, no aramaico. Agora, o versículo 7º nos diz que ele tinha cometido um homicídio. E de acordo com o Deuteronômio e, portanto, o Pentateuco e Moisés, tais pessoas deviam ser eliminadas do povo. É possível que um costume judaico tenha abrogado uma lei de Deus, uma lei divina? Racionalmente falando, eu creio que não. Claro que não. Seria simplesmente absurdo, né? Aí está o grande problema. Os judeus jamais fariam uma coisa desta, sobretudo se a este crime aqui vem combinada a pena de morte, de acordo com a lei de Deus. Não iriam de modo nenhum suprimi-la. Agora, continuando, existe um manuscrito grego de Mateus, minúsculo, ao qual não se dava muita importância até poucos anos atrás. Sabe como é que este manuscrito grego se chama Barrabás? Jesus Barrabás. Jesus era um nome mais ou menos comum. Não era só o nome do filho de Maria. Era um nome mais ou menos comum. Como José, Maria. Pois é. Jesus Barrabás. E então se colhe toda a dramaticidade em Marcos. A qual dos dois Jesus quereis que eu solte?
Jesus Nazareno ou Jesus Barrabás? Mas, ô padre, se nós já aprendemos que o primeiro evangelho é o de Marcos, até que ponto o evangelho de Mateus merece credibilidade histórica, inclusive neste fato? Simplesmente porque copia Marcos. E se para Marcos, Barrabás já era precedido de Jesus? Não, para Marcos não. Provavelmente uma fonte única de Mateus, mas um único manuscrito, grego, minúsculo, tem lá Jesus. Mas por que tem Jesus? Exatamente o nome Jesus. Isto é que intriga os exegetas e faz com que a intriga se transforme em probabilidade. Por que chamar Barrabás de Jesus? Com que finalidade? Provavelmente é mais simples entender que outros, por escrúpulo, apagaram do que imaginar o contrário, que havia Jesus Barrabás em todos e que Marcos foi o único que tirou Jesus. É mais provável que muitos manuscritos tivessem Jesus Barrabás, mas com a multiplicação dos manuscritos, o escrúpulo religioso fez com que o nome fosse apagado. É mais inteligível o nome ter sido apagado do que o nome ter sido acrescentado. E, portanto, este manuscrito de Mateus ganha uma certa probabilidade. Deu para entender? Sim, sim. Bem, agora, isto não quer dizer que Barrabás não tenha existido, que Jesus Barrabás não tenha existido. É provável, mas notem bem como eu me exprimo. É provável que no decorrer da prefeitura de Pilatos, certa vez, um prisioneiro de nome Barrabás foi solto pelas autoridades romanas. As autoridades romanas não tinham escrúpulos no Pentateuco, na lei de Moisés. É possível que este libertado se chamasse Jesus Barrabás. E daí o grande escândalo das comunidades cristãs. O Jesus inocente foi condenado a morrer e o Jesus assassino foi solto. Foi absolvido. É desta maneira que se procura explicar a passagem de Barrabás por aqui. Agora, para criar dramaticidade, Marcos, ou uma tradição pré-marciana, colocou os dois episódios em concomitância, um ao lado do outro, como se Pilatos tivesse as duas pessoas, uma à sua direita e outra à sua esquerda. É possível que o fato de Barrabás se tenha dado mais tarde, com um grande escândalo, repito, da comunidade cristã, que não imaginava uma injustiça enorme pudesse ser realizada. Um inocente como Jesus de Nazaré, condenado à crucifixão, e um homicida, um amotinador, enfim, uma pessoa da vida de Barrabás, fosse solta, fosse completamente libertado. Tem mais alguma pergunta a respeito disso? Não, só lembrando ao telespectador que, ao menos o senhor sempre falou para nós em classe, que também todo o episódio da Paixão, inclusive a escritura da mesma, foi escrita sempre retroprojetando um fato que aconteceu no passado. Porque quando o senhor acabou de explicar agora, o senhor foi então retomando o passado, né? Para que o leitor Só que esse passado aqui, tenha... é claro que esse passado aqui não é um passado de 40 anos, quando nem o Templo de Jerusalém existia mais.
Este passado aqui deve ter sido um passado recente. Algum tempo depois, curto, e a curto prazo, um outro Jesus, Barrabás, teria sido inocentado e, de qualquer maneira, libertado. E isso teria causado uma sensação péssima nas comunidades cristãs. Como é possível a subversão tão grande da justiça num caso como este? Pode continuar. O versículo 8. A multidão tendo subido, começou... A multidão tendo subido. Marcos ainda parece guardar o fato de que o palácio de Pilatos estava no alto da cidade de Jerusalém e a multidão vem de baixo para cima. Começou a pedir que lhes fizesse como sempre tinha feito. Pilatos então perguntou-lhes: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os chefes dos sacerdotes, porém, incitavam o povo a pedirem antes que lhe soltassem Barrabás. Pilatos perguntou-lhes de novo: que farei de Jesus, que dizeis ser o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: crucifica-o. Pela primeira vez, o verbo crucificar. Que era crucificar? Nós todos conhecemos os crucifixos. Nós, católicos, o temos em nossas casas. Era a pior morte a qual alguém poderia ser entregue. Decapitar é uma coisa bárbara. Ir para a guilhotina é uma coisa inominável. Mas, pelo menos, a morte seria rápida. Vamos fazer um intervalo e voltamos.